Boa noite a todos. Hoje, 21 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo isso organizado pela Senhora Espírita, o Breito do Senhor, de Curitiba, Paraná. E é para aquelas pessoas que nos assistem aí pelos canais do YouTube, que às vezes é bem ou as pessoas que iniciam o estudo conosco hoje, entrando lá na nossa página, www.obreirodosenhor.org.br, encontrarão lá um link, uma playlist, onde poderão estudar, acessar as playlists dos estudos anteriores. Nós estamos no estudo número 12, né? E sempre lembrando que é um estudo contínuo, então tem mais 2 anos. Então esse aqui é o nosso terceiro ano. Vou procurar 2025, 26 lá, e vai encontrar lá os links dos estudos anteriores. E também lá, aquelas pessoas que querem participar conosco ao vivo, esse programa é transmitido ao vivo às sexta-feira, às 19 horas, no horário aqui de Curitiba, do Brasil, né? E lá encontrarão lá os caminhos para obter o link para participar conosco ao vivo. E também de outros estudos que cada um oferece, que é estudos da Revista Espírita e outras obras. Como eu disse, nós estamos no estudo número 12. E nesse estudo nós estamos falando sobre o capítulo 1 da segunda parte, né? Que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Aquelas pessoas que começaram a acessar hoje, que vão lá e estudam os capítulos anteriores, que é bem interessante, que nós estudamos na semana passada a origem dos espíritos, o mundo normal, primitivo, forma, habilidade do espírito, perispírito. E hoje nós vamos entrar aí nas diferentes ordens do espírito, ou seja, a escala espírita. Né? É um tema bastante interessante. Sempre nós recomendamos, inclusive, para pessoas que adentram a estudar o espiritismo, ou somente as pessoas ligadas aos grupos mediúnicos, né? Trabalham no grupo mediúnico, entender bem essa diferença, né, da escala espírita, né? É bastante importante para o nosso conhecimento, para entendermos com qual tipo de espírito estamos entrando em comunicação, né? Então, lá, nas diferentes ordens de espírito, na pergunta 96, Kardec pergunta: são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferente ordem, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas com barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. É interessante nisso, quando a gente está estudando isso, né, porque a gente fica sempre querendo colocar aonde que nós entramos nessa classificação, né? Que nós aqui, nós somos espíritos encarnados no mundo terreno, né? Então nós também estamos nesse processo, nessa classificação, né? Olha, 98.
Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer prova. 99. Os da terceira ordem são todos extremamente maus? Interessante essa pergunta, né? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticar. Há também os alianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mitificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Aí agora tem a escala espírita, né? O Kardec, isso aqui percebe claramente, que claro que foi revisada pelos espíritos, como para quem nós que estudamos desde o início lá, né? Que todos os espíritos revisaram tudo isso, mas foi o Kardec que montou, né? A classificação aqui, né? Talvez seja essa escala, né? Essa foi preliminar. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar. Essa classificação, aliás, não tem de absoluto. Não, aliás, nada tem de absoluto. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como no reino da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todo o sistema de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada altera a base da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergidos quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é: deixa-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações de uma palavra, o sistema. Passamos ainda a uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre o homem, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem, com essa tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise, conhecimento profundo ou fácil. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como neste mundo. Os ignorantes, os inaptos, aprenderam a síntese ao formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores,
por não poder apreciar as gradações de saber de capacidade e de moralidade que os distingue, como sucede de nós, ao homem rude, com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação, podem mostrar-se divergentes quando as particularidades, conforme os pontos de vista que se acham. Sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresenta. Galileu, que o senhor, Tornefort, tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou a planta, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. A Black está falando, né? Foi assim mesmo, que eles foram observando, e aí criou essa edição. Não inventamos o espírito, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseadas em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos do perfeito, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Ou da segunda, se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, pelo desejo do bem. São os bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só restava pôr em relevo, mediante subdivisões de número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso do Espírito, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. O auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereça. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Paremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Tendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos se reúnem em si os caracteres de várias categorias, porque seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Aí agora vem as. Ele falou ali a classificação disso. Né? Terceira ordem. Espírito, perfeito. Formosa. Caracteres gerais. Predominância da matéria. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo. E todas as paixões que eles são consequentes. É a intuição de Deus, mas não compreende. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade.
Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se complazem ao mal e rejubilam quando uma ocasião se lhe depara bem. A inteligência pode achar-se neles aliados à maldade ou à malícia. Vejam, porém, qual for o grau que tenha alcançado no limite intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos objeto, abjeto, né? Estritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que uso, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações traz o mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo pensamento que nos é surgido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade do mundo. E esse espetáculo constitui incessante tormento, porque os fazem experimentar todas as angústias, a inveja e o ciúme pode causar. Conserva as lembranças e a percepção do sofrimento da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por algum tempo, julgam que se torarão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim pode compor 5 classes principais. A 102 é a 10ª classe. Né? Pereira, Pode falar. antes de prosseguir, esse aqui está escrito lá que Deus para puni-los, né? Essa expressão punição, Deus não pune, né? Deus dá oportunidade. Não estaria um pouco assim, não sei, forçada? Deus dá todas as oportunidades para a gente reiteradamente corrigir o que erramos, né? Se não é dessa vez, na outra, se não é na outra, na outra. No plano espiritual, a gente recebe mais um pouco de orientação, volta, torna a não cumprir aquilo que foi compromissado, e volta inúmeras vezes até que a coisa ande. Essa punição, como está escrito, né, que não vou discutir com o Kardec, pelo amor de Deus, não ficaria assim meio desproporcional a isso? Então, não é só nessa colocação aí que eu já ouvi essa questão de Tá. punição, e eu concordo com você. Se a gente for ler, Bom. vamos dizer assim, entender como Deus, né, você falou que o Deus que pune a pessoa pelo erro, né? Não é esse o objetivo. Eu não sei se é uma questão de tradução ou se é uma questão, né? Mas é o fato que já tem outras passagens, inclusive no Céu e Inferno, às vezes aparece. Já percebi. Até na revista Espírita, uma vez, vendo essa questão, assim, essa interpretação, que na verdade que nós temos que entender o que é punir. Por exemplo, para uma pessoa que
vamos dizer assim, que é... Que nem que ele fala ali, ó, pelos que ocasionam mal aos outros e sofrem ao longo tempo, ele é para a pessoa que está sofrendo, para ela seria uma punição ela sentir isso. Mas não que Concordo. Deus colocou. Então, é a maneira de Exatamente. colocar, né? Então, para Talvez. ela, por exemplo, ele fala, que quer que é assim que se julgue, né? Então, É que, ele fica julgando assim, para até que ele possa completar. Fala, poxa vida. Mas existe uma, concordo com você. Eu já é, é, também. existe uma crença, assim, arraigada na população, não, Deus castiga, né? Não, Então, não existe isso, né? não, Deus não castiga, Então, jamais. jamais, né? Então, fala, Não. não, você errou, entrou na contramão, olha, corrige, arruma de novo, tenta novamente, não, procura não fazer o mal, né? A gente volta e faz isso. As próprias lições terrenas aqui, de tanta cabeçada, o cara acaba, às vezes, corrigindo por si, já é um avanço. Mas, até porque, assim, para não ficar esse conceito de que Deus castiga, pune e faz vingativo, enfim, cruel, para não ficar esse conceito, né? Então, é porque essa coisa toda que ele deixa que assim eles julgam. Quer dizer, ele deixa que as pessoas pensem assim, mas é a questão da consequência dele, Né? que eles ficam persistindo. Né? Só para ficar no conceito nosso aqui do estudo, que não existe essa possibilidade de haver punição, castigo ou qualquer outro tipo de restrição, né? Aí por parte do Criador, porque isso vai da consciência da pessoa até da influência do meio e depois até dos espíritos, né? Falou, gente, os caras ficam, né? Nos auxiliando ou nos atrapalhando, né? Nessa dessa situação de que vamos errar e vamos nos corrigir por si. Vai da consciência também. Obrigado. Não, eu concordo com você. Eu também já refleti bastante isso. Outra coisa que às vezes a gente vê também, que Deus me perdoe. Aí, a gente tem que entender o seguinte, Deus não tem que perdoar, porque ele não se tem ofendido de nada. Né? É o termo que as pessoas usam às vezes, mas por nosso conhecimento aqui, porque que Deus me permite que eu consiga oportunidade para me rever meus erros, mas, entendeu? Porque senão vai entender que Deus faz favor também, né? Perdoou aí que eu fiz tudo isso, que Deus me perdoou, agora estou livre. Não é por aí, né? Ele vai proporcionar, pelas suas leis, nós estudamos as leis divinas, que são perfeitas, ela vai nos proporcionar condições para que a gente consiga nos reabilitar perante os nossos erros. Né? E aqui também, concordo com você. Então, são coisas assim que é importante até a gente conversar isso mesmo. Tem que entender um pouquinho mais, né? Se depois a gente estudar um pouquinho mais, né, podemos até colocar um pouquinho mais lá no grupo de WhatsApp lá, né? Para a gente entender um pouquinho mais esse termo, né? O que ele quis dizer com esse punilo aqui. Décima classe, né? Eu já li ele, não, né? Acho que não. Não, está começando agora. Espíritos impuros são inclinados ao mal, de que faz objeto de suas preocupações. Como os espíritos dão conselhos, péssimos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem as suas sugestões, a fim de induzi-los à permissão. Satisfeito com o conseguir retardar-lhes orientamento, fazem-os sucumbir nas provas, porque paz. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nele, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores, que se tentam iludir, falando com insensatez. Não consegue sustentar por muito tempo o papel que acaba sempre por ser claro.
Por isso que eu disse aí a importância, né, das pessoas que adentram aí no grupo mediúnico, no estudo ou nessas comunicações com os espíritos, entenderem bem essa escala, né, essa classificação aqui, para compreender com que tipo de entidade que está falando. Alguns povos os adoraram em divindade, em balé. Outros os designam pelo nome de demônio, gênio, espírito do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram suspensos a todos os vícios, geradores das paixões e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza, a sorte. Fazem o mal por prazer, as vai das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertence. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Essa parte ela é bem pesada, né? Seja 3, nona classe. Espíritos levianos, ignorantes, ambiciosos, refletidos, zombeteiros. Mete-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegorias, ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, gnomos, diabretos. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, virtuosa e fácil, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e fáceis. Você toma o nome suposto, é mais por malícia do que por maldade. 24, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. É importante, né? Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luz. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias temáticas que nutriam a vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros, mais absurdos, nas quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam decidir. 106. Sexta classe. Espírito batedores e perturbadores. Esses espíritos, provavelmente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Pode caber em todas as classes da terceira ordem. Manifesta geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria.
Parece ser os agentes principais das disputas dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, o corpo tudo, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todo espírito pode produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos mais aptos quais, para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Agora já cai a segunda ordem, os bons espíritos. Caracteres gerais, predominância dos espíritos sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de orientamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e a qualidade moral. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreende Deus infinito e já gozam da felicidade do bom. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atingem a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos perfeitos sobre aqueles que não lhes é grato sofrer. Quando encarnados, amorosos, com seus semelhantes, não envolvem orgulho, nem o ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem. Esta ordem pertence aos espíritos designados nas crenças lugares pelos nomes de bons gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles não sido elevados à categoria de divindades, bem fazer. Pode ser dividido em 4 grupos. Esta classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. A prazo de prestar serviço aos homens, limitados, porém, são seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupe-se menos com as questões morais,
do que com as de natureza científica, para as quais tem maior aptidão. Entretanto, só encara a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominado por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevadas são as que os caracterizam. Sem possuir ilimitado conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto por os homens e as coisas. Segunda classe. Espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a moral. Na linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. A linguagem é uma linguagem invariavelmente digna, fácil e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais rápidos do que os outros, ao ajudarem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante estendida das ligações terrenas para compreender. Afastam, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática da vida. Quando, por exceção, é que ele coloca aqui, bem interessante, quando, por exceção, encarna na Terra, é para cumprir a missão de progresso. Então, nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar. Primeira ordem, espírito, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual ou moral absoluta com os espíritos as outras. Olha aí, nenhuma influência da matéria. 13. Primeira classe, classe 1. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de toda a impureza da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais a sujeitos a encarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna com seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acha submetida à necessidade, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros, os ministros de Deus, cujas olhos executam para a manutenção da harmonia, né? Comandam todos os espíritos que eles são inferiores, auxiliam na obra de seu recrutamento. Eles designam as suas missões. Assistir aos homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que eles conservam distanciados da pela felicidade, constitui para eles ocupação prática. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafinos. Podem os homens pôr-se em comunicação com ele, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los conjuntamente as suas ordens. É interessante, né, gente? Então,
era isto aqui que nós terminamos essa parte, né, dessa escala para o espírito, e agora deixamos livres aí para os comentários. É bem interessante esse capítulo aí, né? Para os itens, né? E então, agora está aberto aí para que as pessoas quiserem comentar, né? Ou ter algum questionamento. Eu de novo. É interessante para não se, como ele já explicou, né, não se finda aqui, né, essa classificação, essa aqui é uma classificação já à época, né, para o entendimento bastante razoável, de que no fim é uma escala assim quase milimétrica, ou menos que isso ainda, né, a gente vai melhorando aos poucos, e, e não existe, como ele citou ali, nenhuma régua definindo a variação. Mas o que eu achei aqui interessante, Pereira e a turma, é essa colocação de que ele cita dos espíritos levianos, enfim, os pseudo-sábios, onde, especialmente, isso aí deve ocorrer com bastante frequência em manifestações, então, há algumas mensagens, né, que dizem receber algumas pseudo atitudes que induzem ao erro também. E as pessoas, assim, no momento de fragilidade, podem entender essa leviandade, como ele disse aqui, né? Ou sendo sábio, então, enfim, essa impureza, como algo verdadeiro. E aí eu acho que aí que reside a necessidade do estudo, né? Para não cair em esparrela aí de ser enganado, né? E às vezes as pessoas, eu já vi isso algumas vezes, não, mas houve uma comunicação, não sei aonde, lá o cara falou para fazer isso. E você vê que aquilo ali é absolutamente ridículo, né? E a pessoa não deveria dar ouvido àquele tipo de situação. Mas na ânsia, na gana, na necessidade, na emoção, é capaz de ir por um caminho que só tende às vezes, até piorar e fazer perder a fé até, quem sabe, lá na frente, numa coisa mais séria, né? Eu acho que isso bem claro. Tanto é que ele deixa no começo ali, ele deixa bem claro isso, que foi ele que ele fez para a classificação que ele achou que seria didático para a gente compreender. Eu acho que as três categorias, né, que ele coloca ali, dos imperfeitos, do meio intermediário e dos puros, é o mais importante. O restante no meio ali que ele disse, que você pode ter várias classes, né? Então, deixa bem claro. E sobre essa questão também, ele deixa claro no início ali a importância daquelas pessoas que adentram as comunicações mediúnicas, ou Deus do Espírito, entender isso, né? Porque, infelizmente, eu concordo com você, eu já ouvi muito isso, as pessoas, às vezes, dão vamos dizer assim, uma verdade, uma coisa muito grande, porque vem do Espírito. Ah, isso vem do Espírito, o Espírito que falou, então, como que aquilo fosse... Eles são os Espíritos, somos nós do lado de lá, então, ele pode... Por isso que é bom essa escala, né? Por isso que é importante saber que tipo de Espírito que falou isso. A gente até colocou perfeito isso. Eu acho que por isso que ele alerta isso, a importância das pessoas que adentram nesse tipo de questão, entender isso, né? Existe a classificação, tem os espíritos que estão lá que conhecem menos que nós aqui, né? E aí você pergunta para ele vai dar uma resposta para você, e você, não, mas foi isso que ele falou, eu vou aceitar como uma verdade absoluta. Não, né? Tem que entender que tipo de espírito que veio, falou, porque eles são nós lá de lá, né? Então, por isso é importante mesmo a gente estudar isso. Eu acho, por isso que nós estamos estudando aqui, para entender isso. Através do Espírito, é verdade. E nem só a comunicação efetiva de um espírito, né? Mas o próprio charlatanismo, né? Que sempre, na humanidade, sempre houve, dos falsos profetas, nos dias de hoje, né? Os caras, olha, fulano ali, você paga ali R$50 ali, o cara vai publicar uma mensagem, vai
vai enfim, te dá um benefício qualquer, e mesmo sem Orientação. uma orientação grande, boa. Então, e isso não, porque há pessoas que conseguem perceber assim a tua angústia, você chegou ali meio assim, preocupado, né? E o cara percebe, não, peraí, vamos te ajudar aqui, tal, olha, ali tá vai na reunião lá, tal lugar que a gente vai resolver isso para você. E realmente, então, ó, mandaram um recado, tal, e eu já presenciei isso, mais de uma vez em várias minhas andanças por esses Brasis aí, e realmente muitas pessoas que emocionalmente se envolvem e acabam caindo numa brincadeira no final das contas, né? Ainda bem que não envolveu dinheiro, não envolveu tomar nada, não envolveu nenhum medicamento, não envolveu nada, é somente ilusão, né? Só ilusão. E quando a gente começa a perceber isso, eu assim, isso, e quando ele coloca a história aqui, a gente começa a fazer uma semelhança com o mundo terreno. Às vezes você vê algumas pessoas assim, bem vestidas, falando bonito, aí você vê aquela maneira que ele colocou ali de classificação dos sábios, não sei o quê, né? Ah, eu falo e tal. Aí as pessoas em Deus, né? Pô, esse cara é interessado, não sei o quê, e tal. Tá aí, né? Bombeiro, né? E Então, você tocou no engravatado, né, nos grandes templos, isso aí não é patrimônio do espiritismo, da doutrina não, espírita, isso aqui é comum, né? não. Não é só, vou chamar nosso meio, vai, não é no meio espírita, isso aí é muito mais comum fora dele, né? Aí esse é o ponto. Não, aparece bastante mesmo essas questões, né? Se a gente olhar bem por aí, você vê pessoas aí, essas brincalhonas que ele fala, aquelas pessoas que fazem leviano, né? Que querendo intermeter com tudo, falando tudo aí. Pô, então, se você comparar, o que são? Somos nós aqui, e depois no mundo espiritual vai ser a mesma coisa. Ele vai desencarnar e vai estar lá, e vai ficar naquela categoria lá, e vai continuar até o dia que ele desperta, né? Que vai só que ele vai mudando. Mas então a gente começa a perceber essas classificações aí, né? essas categorias, assim, né, aqui no mundo terreno. Ô, Pereira, só nós dois estamos falando hoje, o pessoal está retraído. Paulo, Não, olá, gente. Eu tô aqui tá dando eco, escutando você ouve. e estava acompanhando também a leitura. Nós estamos aqui no litoral, estamos em Paranaguá e acompanhando daqui, né? Então, eu fico assim, com uma impressão de que a maioria das pessoas, pode ser até que eu me inclua entre elas, mas como eu já tinha lido um pouco do livro dos Espíritos e tenho acompanhado o Evangelho segundo o Espiritismo e vou nas referências, quando a gente vê uma classificação, muitos tendem a tentar se classificar, se encaixar ali, né? E a gente vê, estudando, que o mais importante do que tentar se classificar, ver onde a gente está nessa escala hierárquica aí, nessa pirâmide, né? É a gente entender que talvez a gente tenha um pouquinho de cada um desses lados. Lógico, não quero dizer aqui nas coisas mais superiores, né, nos níveis mais superiores, e isso vem muito de acordo com o que eu comentei no nosso encontro passado. A individualidade, né, é única. Cada um de nós tem as nossas nuances, né, as nossas situações assim do cotidiano, aquelas que nós, né, trouxemos de outra encarnação, as situações que nós ainda teremos por enfrentar, né? E isso me traz, pelo menos para mim, o entendimento de que o caminho ele é um caminho difícil, mas ele é um caminho que, ao final, com toda a benevolência e a sabedoria, a benevolência de Deus e a sabedoria que a gente vai adquirindo, o final é um final sempre virtuoso, no sentido de que, se trabalharmos, né, pelo bem, para o bem, e fizermos, né, as nossas ações diárias, e isso também não é fácil, porque a gente, uma hora ou outra, dá uma tropeçada, a gente fazendo desse nosso caminho um caminho para o bem e um caminho do bem, a gente com certeza, né, vai estar contribuindo não só
para a nossa evolução, mas para a evolução daqueles que nos acompanham, né, dentro dessa vida, e fazendo com que as próximas possam ser mais virtuosas ainda, né? Inclusive ele diz ali no texto, né, que você colocou bem aí, que cai várias escalas dessas, várias itens, né? O que nós temos que entender, assim, que eu entendo mesmo ainda, que nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então, dentro da casa do espírito perfeito, mas podemos até em algum momento, e alguns que estão por aqui, nós chegar agora são um espírito mais é, um espírito, um bom espírito, né, que ele coloca na segunda ordem ali. Mas então, acho que estamos longe ainda de, eu estou dizendo assim, nós, no médio geral, né, não que possa, tem, coloca, pode estar encanado na Terra, mas nós, nosso cotidiano ainda, que estamos aqui, então nós estamos aí, olha, imperfeitos e, né? Vamos ver que nós superamos muito, podemos estar superando bastante classe dessa aqui. E o meu tio nosso um dia vai chegar aí nesses espíritos perfeitos, né? Pode ser que em algum momento, né? Alguma hora nós chegamos, né? Mas estamos longe ainda. Isso aí que o Paulo colocou é interessante, porque nós podemos, como ele diz, tropeçamos, né? A gente procura fazer o bem, mas também a gente tropeça, claro. Mas é aquela história, a gente somos espíritos inferiores, tá? Ser pacífico, mas com alguns traços que a gente tem coisas que a gente não tolera. Violência contra animais, contra mulheres, contra preconceitos étnicos, preconceitos de qualquer ordem, né? Você começa a não tolerar essas coisas, a falar, não, eu jamais seria capaz de fazer isso. Você começa a proteger, antes né, proteger essas situações, proteger contra essas situações, zelando por você e pelo próximo, né? Mas ainda a gente comete as coisas erradas, as coisas que nos garante ainda estarmos inferiores, né? Mas muitas coisas a gente já não tolera. Bebedeira, uma maldade, um crime, qualquer que seja, né? Nenhum de nós aqui está, né, tá sujeito a pensar assim, sequer, né? Diz lá que quando você quando você é incapaz de sequer pensar em fazer mal, você já está bem evoluído, né? E por enquanto a gente ainda tem, de vez em quando, escapa alguma coisa, né? Ainda somos bastante imperfeitos, mas enquanto estivermos refreando essas reações negativas, eu acredito que estamos nos fortalecendo no caminho mais equilibrado. É isso aí. Mais alguém? Carmen? Oi, Pereira. Eu acho que a gente vai evoluindo como a gente não evolui aqui, né? Evolui lá, mas tem muito que aprender também, né? E vai um pouco do caráter do que a gente é, ah, penso eu, assim. Por isso que tem os maus, né? Os que pensam ruim. A individualidade, né? Nossa individualidade, que o Paulo colocou. Cada um nós somos seres individuais, né? Cada um tem suas tendências, suas questões que trabalhadas, que o Eduardo colocou, né? Cada um de nós é cada um, né? Então, não deve querer julgar também. Concordo com você. Eu sempre gosto de pensar, e eu tenho procurado fazer essa reflexão assim todo dia, né? Às vezes eu posso estar esquecendo aí na correria da vida, mas eu penso sempre assim, pensando em mim, pensando nos outros, a preocupação com o que a gente está deixando, ela deve ser talvez maior, né, do que com a preocupação do que a gente tenha por conquistar. Porque se nós nos preocuparmos com aquilo que nós estamos deixando, talvez a gente passe
a dar cada vez mais importância a todo ato que a gente vem a fazer durante o nosso dia, durante a nossa semana, o mês, o ano, a nossa vida. Ou seja, o que nós estamos deixando aqui de bom. Isso certamente significa muito mais do que aquilo que a gente possa estar imaginando ou sonhando que a gente vai conquistar. É aquela palavra assim, que o mais importante não é vamos dizer assim, o objetivo de onde você vai chegar, e sim como você faz a viagem, no meio do caminho, como você está aproveitando a viagem no meio do caminho e o aprendizado. Senão você fica só pensando lá no objetivo final, de ser puro, puro, e esquece da jornada, né, aqui, né, nós somos um seres sociais, então como que nós estamos caminhando para chegar lá, né? É que é mais importante. A paisagem da viagem, tudo que está acontecendo em volta, né? Concordo com você, tem que saber aproveitar, né? Claro que nós temos que ter objetivo lá na frente, de ser puro, e livre, um dia ser puro, mas e como nós estamos fazendo essa viagem para chegar lá? Vai ter salto, tem que aproveitar o máximo possível a jornada, né? Eu acho que a gente já está com um grande passo, que é passo do estudo, do entender, de tentar melhorar, de ouvir, né? Que nem a palestra de sábado, achei maravilhosa sobre o perdão. Então, eu acho que assim, a gente já está num caminho tentando, procurando. Eu acho que isso já ajuda, já é um ponto positivo para melhora. Estamos no caminho, né, Carmen? Estamos no caminho. Resta agora a gente se comprometer com esse caminho e vencer as dificuldades que virão, porque não tem nada pavimentado, né? Nós estamos andando aí, mas graças a Deus estamos no caminho certo, acredito. Não vai querer achar que vai pegar um avião tipo do Concorde, daqui só vai chegar lá, né? Não, vai ter que ir aí passo a passo. Existe esse saltos evolutivos, isso aí não existe em lugar nenhum. Alguns acham que é isso. Que agora agora eu sou espírita, eu vou dar um salto. Não. Você está aprendendo como como dizer assim, você está conseguindo um mapa, né? Para você conseguir visualizar alguns obstáculos para você conseguir conquistar essa sua jornada, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu pergunto a você de qual religião, né? Eu falo, eu procuro ser espírita, porque falar de quem conheceu o Divaldo, Chico e companhia, você falar que você é espírita dá uma vergonha, né? Então, eu procuro ser espírita, né? seguindo aí a doutrina para que a gente melhore, né? mais alguém? Gisele, a Isabela, a Edna. A Edna entrou hoje no grupo. Por enquanto, só ouvindo a gente está aqui para evoluir, né? Para aprender. Senão, se a gente estiver próximo aos espíritos de luz, os espíritos de primeira ordem, a gente não estaria aqui encarnados, né? Passando por todas as provas e expiações. Então, estamos aqui batalhando, né? Quanto mais estuda, mais a gente às vezes vê o quanto imperfeitos somos. Então, tem que continuar tentando melhorar a cada dia. Perfeito, é isso mesmo. O reconhecimento da nossa, de sermos ainda bastante inferiores, é um grande passo, né? Eu duro que aqueles que orgulham a vaidade, prepotência, arrogância, enfim, não permite ver, é pior do que selo, né? Então, mas vamos em frente. Está tudo certo. Gisele, estava falando daquela hora, pode falar agora. Então. Não, eu só falei que por enquanto eu prefiro só ouvir do que falar e falar besteira. Aí eu tô aprendendo. Não fala besteira, que nós falamos que nós somos muito amigos aqui. Né? Mas eu tô aprendendo ainda, então bacana, por enquanto você tá. Não, mas a gente pode comentar assim, falar, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo compreender, eu acho que você deveria, né? Pode dar opinião também.
Você está conseguindo? Olha, eu acho que desde que eu comecei, eu cheguei um pouquinho atrasada e tal, mas esse para mim foi o de mais fácil compreensão. Eu mesma tinha uma visão bem diferente sobre isso, eu entendia bem diferente. Nossa, eu achei muito perfeito hoje essa, não sei se chama aula ou o quê, mas esse encontro do dia, eu achei perfeito, ficou muito claro para mim. Objetivo alcançado. Ótimo. Edna, você está entrando hoje, queria fazer um comentário, se você está conseguindo acompanhar, se está difícil. Boa noite. Olha, eu estou conseguindo acompanhar, sim, estou gostando muito dos estudos, tá? Mas, assim, de momento eu estou aprendendo ainda, né? Estou chegando assim, e esses ensinamentos de vocês veio bem de encontro às minhas necessidades, e eu estou gostando muito. Obrigada, viu? Perfeito. Vá lá, assiste os vídeos anteriores, no site você encontra lá, dá uma olhadinha, que é a primeira parte, né? É bacana para ir acompanhando, né? Mas corre tudo contínuo, depois termina, começa de novo e tal, mas vamos indo, né? Como eu disse, é o terceiro ano que eu estou estudando isso e né, cada estudo desse eu aprendo um monte. Ninguém sabe mais que ninguém aqui, nós somos todos aprendizes, né? Apenas a gente coordena, né? Monta aqui o trabalho e coordena e apresenta. Mas esse é o nosso objetivo, né? Pois Que as é, pessoas obrigada. consigam compreender. Uhum. Então, estou conseguindo acompanhar bem, as explicações é muito boa. Perfeito. Bom, gente, aí nosso horário, encerramos já mais um. No próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a progressão dos espíritos, né? Que aí, né, começa a ver como os espíritos evoluem. E aí, agora, os textos vão ficando melhores. A primeira parte era um pouquinho mais técnica, vamos dizer, que fala do mundo terreno e tal, coisas assim. Agora já começa a falar dos espíritos, já fica mais, digamos assim, a gente tem mais interesse por isso. A gente quer saber coisas que a gente tem curiosidade de saber, né? Quem somos, para onde viemos, de onde, né? Eu sempre coloco assim, ó, de onde viemos, para onde iremos, né? Quem somos. Então, uma coisa assim que a doutrina espírita vai nos proporcionando aí a gente entender um pouquinho disso. Quem gostaria de fazer a nossa peça, ferramenta? Pereira, desculpe, só uma pergunta antes de você encerrar. A gente vai ter recesso com os estudos? Sim, sim. Normalmente a gente para aí um mês, fazendo alguma coisa de dezembro, aí vamos ver aí se estuda mais um de dezembro, depois a gente para e volta lá para janeiro, mas não é muito eu não costumo fazer assim que nem as outras obras, né? Para lá, porque a pessoa está de férias, né, e tal, então a gente Aham. volta lá mais para segunda, segunda que vem de janeiro, terceira, não sei, depois vamos conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Então tá, obrigada. Quem faz a nossa oração? O Eduardo fez na semana passada. Se quiser, eu faço de novo, não tem problema. A gente não foge da responsabilidade. Mas se Tudo bem, alguém quiser, por favor. tudo bem, pai, você quer Não fazer? pode. Isabela Messias vai fazer. Não, Ela tá aqui do meu lado dizendo que gosta quando você faz, Rafa. Tá bom. É que eu vi um polegarzinho subindo assim, eu acho que. Então. Tá. Agora deixa eu voltar a fita aqui. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, benfeitores e amigos espirituais. Gratos por mais este encontro fraterno e pela oportunidade do aprendizado, rogamos ainda que sejamos beneficiados pelo amparo e bênçãos, para que possamos, mais do que retermos, ampliar os nossos horizontes no conhecimento da doutrina. Auxilia-nos, Pai, para que o equilíbrio permaneça entre nós, fortalecendo-nos na consolidação do que aprendemos
para que possamos avançar em compreensão, humildade e harmonia, e que a luz que nos indica o rumo do progresso seja constante em nossos caminhos, com a prática da caridade e do amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Bom, Assim seja. Vamos lembrar que domingo tem uma palestra imperdível